Olá, bom dia. Mais uma oração do dia. Espero que você tenha já lido o Evangelho de Marcos, o capítulo 8, porque hoje Deus falará conosco pelo Evangelho de Marcos, capítulo 8. Aproveita e deixa seus pedidos de oração nos comentários. Isso, deixe seus pedidos de oração nos comentários. Se inscreva no canal se for a primeira vez que você está conosco aqui nessa oração do dia. Eu, Renato Silva, pastor Renato Silva, é que te auxilio aqui nesse devocional, orando o Novo Testamento. Convide sempre mais alguém para participar conosco dessa corrente de oração fiel ao Evangelho, tá? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por hoje, obrigado por este momento. Obrigado por esse devocional. Senhor, por essa disciplina a gente se fortalece. Por essa disciplina a fé cresce. Por essa disciplina, ó Deus, desfrutamos mais o Senhor. Ó Deus, faça com que cada uma das suas ovelhas seja perseverante nessa disciplina. Na disciplina de orar, na disciplina de meditar nas Escrituras, na disciplina de confessar. São muitas as disciplinas que praticamos agora, Senhor, e todas elas cooperam para que cresçamos, fortalecemos-nos no Senhor. Ó Deus, fala com a gente em Marcos, o capítulo 8, fortalece-nos, guia-nos, nos dá direção para hoje, Peço, Senhor, nessa oração inicial, em o nome de Jesus. Amém e amém. Fique conosco até o final, porque é no final que tem o desafio do dia. Evangelho de Marcos. Temos a segunda multiplicação de pães e peixes, do versículo 1 até o versículo 10. Jesus, mais uma vez, revela-se para os seus discípulos. Ele estava formando ali a futura geração de líderes da igreja. Ele estava formando os seus discípulos, mas também os futuros líderes, as suas testemunhas, que iria para as nações falar do Deus encarnado e da mensagem de paz e amor desse Deus encarnado. Então, com a segunda multiplicação de pães, ele se revela aos discípulos e ele supre a necessidade do aflito. Do versículo 11 ao 13, os fariseus pedem a Jesus um sinal. O interessante é que Jesus dá sinal para os discípulos, mas ele não dá sinal, ou pelo menos mais um sinal, para incrédulos. Porque, na verdade, os fariseus eles decidiram ser inimigos de Deus, ou pelo menos parte deles, decidiram ser oposição à obra de Deus na terra. Como dar sinal para quem decidiu ser inimigo? Para que gastar tempo com isso? Para que gastar tempo com o inimigo que decidiu ser oposição conscientemente? Jesus nega mais uma vez. E do versículo 14 ao 21, ele exorta os discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos de momento não entendem, mas depois fica claro que Jesus estava falando do ensino dos fariseus, para que eles não permitissem que esse ensino fomentasse o coração e a vida deles. E não só dos fariseus, também de Herodes. Do versículo 22 até o versículo 26, Jesus cura o cego em Betsaida. Ele, mais uma vez, o servo de Deus, serve um aflito. Por fim, nas últimas porções do capítulo, Jesus e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes, Jesus o próprio, disse: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam, versículo 28. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês quem dizem que eu sou? Respondeu-lhe Pedro: o Senhor é o Cristo. É o ungido,
é aquele a quem esperamos. É o escolhido de Deus. Então Jesus os advertiu de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Do versículo 31 até o versículo 33, Jesus ele fala da sua morte. E aqui, no Evangelho de Marcos, é a primeira vez que Jesus está falando da sua morte. E quando ele fala da sua morte, ele deixa claro. Pedro o repreende. Porque na mente natural, preste atenção aqui, na mente natural, a morte de Jesus na cruz seria derrota. Mas na visão de Deus, a morte de Jesus seria vitória. Entende? Para a visão natural, a visão humana natural, a morte é derrota. Mas a morte de Jesus é derrota, mas na visão de Deus, a morte de Jesus é vitória. E o que Pedro faz? Pedro repreende Jesus, mas o que Jesus faz em relação a Pedro? Ele diz: sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. De algum modo, Pedro deu liberdade para uma obra de Satanás, ou uma oposição de Satanás. Ele foi tipo um instrumento para a oposição à obra de Deus. E Jesus, naquele mesmo momento, o repreende. Aliás, repreende o inimigo que estava usando Pedro para tentar colocar barreira, ou tentando colocar barreira na obra de Deus. E por fim, na minha opinião, é a porção mais impactante do capítulo. Depois que acontece tudo isso com Pedro, Jesus, ele convoca a multidão e os discípulos e diz: preste atenção. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Opa! Morrer para Deus é lucro, é vitória. Talvez para você, para mim, ou para uma visão humana, é derrota. Mas ele está dizendo: olha, vocês vão ter que morrer. Vocês vão ter que tomar a sua cruz, vocês vão ter que seguir-me, vocês vão ter que negar a si mesmo. Vai ter que ter uma morte da própria vontade rebelde de vocês. Ele continua: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com santos anjos. Pedro repreendeu Jesus. A morte para ele era derrota. Jesus repreende Satanás que estava usando Pedro, porque a morte para Deus, de seus discípulos, para Deus, ou dos seus filhos, ou do filho dele, naquele momento e depois dos seus filhos, é vitória. E aí Jesus não vai só ele para a morte, ele chama todos os discípulos dele para a morte. Está entendendo? Deus renuncia-se. E todos os seguidores de Jesus terão que renunciar-se também. Deus esvazia-se. E todos os discípulos de Jesus também terão que esvaziar-se também. Deus abre mão de sua glória. E todos os discípulos de Jesus terão que abrir mão de sua glória também. A morte, para Deus, o esvaziar-se, é glória. Isso deve mexer com todo o seu conjunto de crenças. Isso vai ter que mexer com o seu conjunto de crenças. Os seus valores terão que ser
todos ajustados segundo o reino de Deus. Se Deus se esvaziou, os discípulos de Deus também se esvaziam. Se ele morreu, os discípulos de Deus também morrerão. Se ele abrir mão, os discípulos de Deus também devem abrir mão. Se ele esvaziou, renunciou de sua glória, esvaziou de sua glória, os seus discípulos também terão que fazer a mesma coisa. Quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa orgulhosa? Você é uma pessoa orgulhosa? Então, não cabe mais os discípulos de Jesus serem orgulhosos. Não cabe mais. O desafio do dia é: hoje é dia de abrir mão de alguma coisa. Hoje é dia de renunciar a alguma coisa. Porque se Deus renunciou, os seus discípulos também o renunciam. Hoje é dia de abrir mão de alguma coisa, da nossa vontade rebelde para honrar a Deus. Hoje é dia de renunciar. Hoje é dia de renunciar. Hoje é dia de tomar a cruz e seguir Jesus. Esse é o desafio de hoje. Vamos orar. Senhor, hoje é dia, na verdade toda a vida do discípulo, mas tem o desafio do dia, nessa oração do dia. Hoje é dia de abrir mão, o Senhor abrir mão. Hoje é dia de morrer, o Senhor morreu. Hoje é dia de se esvaziar, o Senhor se esvaziou. Hoje é dia de renunciar, o Senhor renunciou. Hoje é dia de se humilhar, o Senhor se humilhou. E o que é derrota para o mundo é vitória para o Senhor. O que para Satanás, o que o reino das trevas tenta colocar em nosso conjunto de crenças, o modo da gente olhar o mundo, o que Satanás tenta moldar nossa visão de mundo, em o nome de Jesus nós rejeitamos agora. Nós queremos olhar para a vida, nós queremos olhar para o sucesso, nós queremos olhar para o mundo com os olhos do Senhor, com a ótica do reino. Senhor, toda a astúcia e oposição de Satanás não prospere em nossa vida e nem na vida dessa ovelha. Senhor, clamo e peço ao Senhor. Você poderia colocar agora a mão no seu coração? Coloque a mão no seu coração aí. Senhor, e oro. Oro para que o coração dessa sua ovelha seja coração humilde. Oro para que no coração dessa sua ovelha tenha os valores do reino. Em um nome de Jesus, coloque a mão agora nos seus olhos, de modo simbólico, coloque a mão nos seus olhos agora. Senhor, eu peço que essa sua ovelha tenha a visão do reino. Que o que para o mundo é derrota, para Deus é vitória. Sim, ó Deus, eu peço e clamo que ela possa olhar tudo com a ótica do reino e ela possa, ó Deus, ver a vida segundo os óculos da fé. Em o nome de Jesus. Assim oro. Hoje é dia de renúncia. Hoje é dia dessa sua ovelha abrir mão de alguma coisa, porque o Senhor abriu mão da sua glória. Hoje é dia de abrir mão do orgulho, e ser parecido com o Senhor, que é humilde. E toda a astúcia de Satanás cai por terra. Sejam confundidos os demônios e obra das trevas frustradas. Que a paz reine nesse lar, nesse casamento, que essa vida, essa sua ovelha cresça e desfrute da sua presença. Amém. Amém? E amém. Glória seja dada ao Senhor. Convida mais alguém para participar dessa corrente de oração fiel ao Evangelho. Deixa nos comentários seu pedido de oração, deixa também um joinha lá pra gente. Se você não se inscreveu, se inscreva. Amanhã Deus falará conosco por Marcos, o capítulo 9. Amém? Compartilha com quem você ama. Graça e paz. Tenha um dia abençoado. Vai se cuidar. Vai cuidar da sua alimentação e da sua saúde, atividade física. Vai chegar no seu trabalho com alegria e gratidão. Graça e paz. Aleluia.